Aleluia. Queridos, nós estamos mergulhados no livro de Gálatas. Quero dar as boas-vindas a você que está conosco pela primeira vez. Que bom ter você aqui. E esperamos que você volte outras vezes, amém? Que não seja pelo lugar, que não seja pelo ambiente, pelas pessoas, mas que seja por causa da presença. Que nós possamos sempre chegar nesse lugar com o nosso coração aberto, com as nossas vidas abertas e uma intenção de adorar aquele que se deu por nós, aquele que se entregou por nós. Então sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E o tema nosso nesta noite vai colocar aqui na tela, a linha tênue da fé. Eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Gálatas, no capítulo 3. Essa é a nossa sexta mensagem que temos extraídos aqui do livro de Gálatas. Domingo passado nós fomos tremendamente abençoados. Eu até pedi para o Fabrício, falei: Fabrício, ore por mim, porque depois que você prega uma palavra daquela, aí a gente tem que pregar no outro domingo e é assim meio complicado, né? Mas a graça de Deus, a presença dEle, a revelação vem dEle. E não é acerca do homem, é acerca da presença, é acerca de Cristo neste lugar. Então sejam todos bem-vindos em nome de Jesus a esse tempo de mergulharmos no Evangelho de Cristo. Queridos, eu estou fascinado pelo Evangelho. Eu sirvo a Deus há 30 e tantos anos. E cada vez mais que eu leio a palavra de Deus, eu sou apaixonado por esse Cristo que pula das Escrituras e encontra o nosso coração. E nós devemos ser cada vez mais tomados por essa influência, tomados por esta beleza, tomados por este poder, tomados por esta palavra. O Evangelho é as boas novas da salvação. O Evangelho é a boa notícia. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas a boa notícia é que Jesus veio e morreu por nós, para nos dar vida e vida abundante. Não é acerca de nós, é acerca dele. Nós cantamos uma canção aqui, pode baixar um pouquinho meu retorno, Robert. Nós cantamos aqui uma canção que diz: nunca foi sobre nós, nunca foi sobre nós, nem naquilo que nós podemos fazer, mas tudo é acerca de Cristo. A igreja é acerca de Cristo. A palavra de Deus é acerca de Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus. Quantos amam a Bíblia? Quantos amam a palavra de Deus? Nós devemos amar a palavra de Deus. Tem gente que fala assim: eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. Claro, Deus usou aquele que é a sua imagem e a sua semelhança. Deus não ia usar um jumento para escrever a Bíblia. Deus usou homens, amém? A Bíblia, ela se completa, a Bíblia se explica, a Bíblia se revela a si mesma. A Bíblia é a palavra de Deus. Paulo escreve a Timóteo dizendo que ela nos instrui, nos educa, nos ensina. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra no mais profundo da alma do homem, separa juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É esta palavra que é viva. Esta palavra, como disse Napoleão Bonaparte, a Bíblia não é um livro qualquer, a Bíblia é uma criatura viva. A Bíblia é viva, é Deus falando com a sua igreja, é Deus falando com o seu povo. A palavra de Deus não é para o mundo, a palavra de Deus é para a igreja, amém? Amém, querido? Tudo que está escrito aqui é para nós como igreja, para nos ensinar, para nos instruir, para nos educar e para nos trazer a vida eterna. Por isso que nós precisamos amar as Escrituras Sagradas, amar a palavra de Deus. E nós estamos estudando, pregando sobre o livro de Gálatas. E vamos começar hoje a sexta mensagem do livro, no capítulo 3, do Evangelho, da carta de Paulo às igrejas da Galácia. Todo mundo sabe que quando Paulo escreve esta carta, Gálatas é o primeiro livro do Novo Testamento, foi o primeiro livro a ser escrito. E foi a primeira carta que Paulo escreveu, foi Gálatas.
E Paulo escreveu para combater o galacionismo, que era uma doutrina, um erro doutrinário que estava entrando no meio da igreja. Salvos pela graça, mas guardados pela lei. Na época de Paulo existiam 3 erros doutrinários. Existia o anomianismo, que era as pessoas criam que eram salvos pelas obras. Então Tiago escreve o seu livro combatendo esse erro doutrinário. Havia os legalistas, que Paulo escreve o livro de Romanos para combater os legalistas. E aqui ele escreve a igreja da Galácia para combater o galacionismo, que era justamente esse erro doutrinário. Salvos pela graça, mas guardados pela lei. Então Paulo vem trazendo uma mensagem dura à igreja da Galácia. Vamos ler capítulo 3, versículo de 1 a 5. Olha a tônica, a força e a expressão de Paulo, começando no capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vocês: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade for em vão. Aquele, pois, que concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Eu quero extrair algumas palavras desse texto. Primeira palavra que Paulo, uma palavra dura: insensatos. Paulo diz àquela igreja: vocês são insensatos. Essa palavra, o vocábulo grego usado aqui é anoetos, que significa sem inteligência, estúpidos, tolos. Olha as palavras que Paulo usa para a igreja da Galácia: vocês são tolos, está faltando inteligência na mente de vocês, vocês estão loucos. Quem vos fascinou a vós outros? Tem alguém que tem outra tradução diferente desta? Quem vos enfeitiçou? Que na verdade o termo grego é baskaino, que é literalmente enfeitiçar. Quem vos enfeitiçou? Olha só como Paulo é duro com as suas palavras. Porque a igreja da Galácia estava virando as costas para o evangelho puro e simples que Paulo havia ensinado àquela igreja. Eles estavam colocando Jesus e mais algumas coisas. E Paulo diz: vocês ficaram loucos, vocês estão com os sentidos embotados, vocês estão sendo tomados pela tolice. Quem vos fascinou? Quem vos enfeitiçou? Esta palavra, quando Paulo fala insensatos, é a mesma que Jesus usa para aqueles dois que estão no caminho de Emaús, honestos e tardos de coração, para compreenderem a palavra de Deus, para entenderem tudo aquilo que os profetas disseram. Jesus chama aqueles dois discípulos também de loucos, insensatos, nécios. Vocês deixaram a loucura, a insensatez tomarem o coração de vocês. Agora Paulo afunila dizendo: quem vos enfeitiçou? É uma pessoa que tem os seus sentidos intelectuais, espirituais embotados. É aquela pessoa que exerce uma grande influência, que deixa aquela pessoa iludida. É justamente essa palavra que Paulo usa. Quem iludiu vocês? Quem enfeitiçou vocês? Quem tirou vocês do caminho? Porque Paulo está dizendo: olha,
o que eu preguei para vocês, verso 1 diz, cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado. Quando Paulo ensina aqueles irmãos, ele traz uma palavra clara, ele prega de uma maneira tão real, que como que se os Gálatas tivessem presenciado a crucificação de Cristo. Ele diz, eu pintei um quadro tão excelente, tão real para vocês. Eu falei com todas as letras sobre o Evangelho, mas vocês se deixaram ser enfeitiçados, iludidos por outras coisas que não é o Evangelho. Sabe, queridos irmãos, o Evangelho que não é puro, ele não tem o poder para salvar. Às vezes a gente fica querendo ouvir uma palavra de prosperidade, de conquista, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é o Evangelho que fere a nossa consciência. O Evangelho causa dor na nossa alma. O Evangelho vem para nos confrontar, não para dizer que a gente é especial. Ah, meu irmão, você é a menina dos olhos de Deus. Me mostra isso na Bíblia. Você leu o texto e não compreendeu. Ah, pastor, está na Bíblia, me mostra. Se você me mostrar que você é a menina dos olhos de Deus, você leu, mas não entendeu o que diz o versículo. Nós precisamos entender e compreender a palavra de Deus. Por exemplo, a gente tem uma reunião de ensino, todo domingo a gente está insistindo, irmãos, vem para a reunião de ensino. Mas você não quer aprender. A gente não quer aprender, porque a gente quer outras coisas. Sabe, irmãos, como pastor dessa igreja, eu quero que você prospere, eu quero que você se dê bem do casamento, eu quero que você seja o melhor empresário, o melhor profissional liberal, trabalhador autônomo de excelência. Tudo isso eu quero, mas eu quero mesmo é que você vá para o céu. Eu quero que você seja salvo. Você pode dar errado em todas as áreas da sua vida, mas eu quero que você entenda a palavra de Deus e vá para o céu. Nós não estamos brincando de ser igreja. A igreja não é um clube social. A igreja é para expressar a vontade de Deus para esse tempo. Porque o Evangelho, a porta do Evangelho continua sendo estreita. E é necessário deixarmos as bagagens do pecado. Nós precisamos olhar para o Evangelho e não buscar outra coisa na Bíblia a não ser Cristo. Paulo está dizendo aqui, insensatos, quem vos enfeitiçou? Quem trouxe outra mensagem para vocês? Quem está iludindo vocês? Eu expus o Evangelho, eu falei de Cristo crucificado. É como que aqueles olhos tivessem visto tão claramente a Cristo, e agora deixaram-se enganar com facilidade. A pregação de Paulo foi tão clara, que Cristo foi exposto. Paulo diz, eu expus Cristo crucificado a vocês. Eu expus o Evangelho que transforma. Eu expus o Evangelho, e vocês creram, vocês receberam, mas agora vocês estão indo por outro caminho. No verso 2 ele diz, eu quero saber uma coisa de vocês. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Ou foi porque vocês mereceram que receberam o Espírito? Não, querido, a gente não merece ser cheio do Espírito de Deus, é pela fé. É pela fé. É quando desejamos no nosso coração e pela fé nós cremos que o Senhor pode nos dar. Como disse um homem piedoso a um pastor, ele disse, um homem já no fim da sua vida, ele disse, um dos pensamentos mais importantes que já tive, foi a percepção de que o Cristo eterno
com o universo em sua mente e em seu coração, tem tempo e dedica tempo para ficar à porta da minha ínfima vida a bater. Um Cristo que rege, que governa todo o universo, é aquele que ainda bate à porta do nosso coração. É aquele que ainda deseja nos alcançar pela sua graça. É aquele que morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida com abundância. No versículo 3, o apóstolo Paulo diz: sois assim, estúpidos, porque vocês começaram no Espírito, mas agora vocês estão aperfeiçoados na carne. Vocês estão se aperfeiçoando na carne. É tipo uma estupidez moral e espiritual. Começaram, esqueceram todo o progresso espiritual que eles tinham alcançado, e agora estavam voltando para o antigo caminho, na carne. Paulo diz: vocês estão aperfeiçoando na carne. A carne é a sede do pecado. Queridos, tudo isso é um retrocesso, tudo isso é uma perda. Nesse versículo ele fala de duas antíteses: começo e fim, carne e espírito, vida e morte. Vocês começaram no espírito, mas agora estão aperfeiçoando na carne. Vocês começaram bem, mas agora estão terminando mal. Vocês começaram com toda a fé, com toda a alegria, mas agora, quão absurdo é esse caminho que vocês estão tomando. Eclesiastes diz que melhor é o fim do que o começo. Quantas pessoas começam bem e terminam mal? Sabe, não importa como você começou, não importa as dores que você já teve, as lutas que você já experimentou, as desilusões que você teve na vida. Agora importa sim como você vai terminar a sua vida. Importa sim como você vai terminar a sua caminhada. Importa sim como nós chegaremos no último dia da nossa vida. Paulo estava preocupado com essa igreja, dizendo: olha, vocês começaram bem, mas vocês estão aperfeiçoando na carne. Versículo 4 ele diz: terá sido em vão que tantas coisas vocês sofreram. Sabe, queridos, talvez uma caminhada que você já tem de cristão, de vida com Deus, quantas experiências você já teve, quantas lutas você já venceu, quantas guerras você enfrentou e já venceu. Paulo está falando justamente isso. Tantas coisas vocês sofreram. Será que isso tudo foi em vão? Para agora inclinarem o coração para outro rumo. Quantos sofrimentos, quantas dores, quantas dificuldades, quantas perseguições, quantas enfermidades, quantas experiências agonizantes. Justamente porque naquela época havia perseguição. Paulo diz: vocês experimentaram tudo isso. Será que isso não foi tudo em vão? As experiências, os livramentos, as vitórias? Será que toda a experiência que vocês tiveram no passado? Eu conheço muita gente, e não é pouca não, muita gente, que estava bem na igreja, que conheceram a Deus, que hoje estão no pecado. Quantas pessoas que você conhece, quantas pessoas que vieram para a igreja com você, talvez até que ganharam você, e você olha hoje, está tão longe, tão distante, porque deixaram que outros sentimentos, deixaram que outros amores entrassem em seus corações. Não importa como você começou, agora importa como você vai terminar. Paulo sabia disso.
Tanto é que ele diz para Timóteo: completei a carreira, guardei a fé, certamente a coroa da justiça está reservada para mim e para todos aqueles que amam a sua vinda. Guardei a fé, completei a carreira. Importa sim como vamos terminar, importa sim como vamos chegar na linha de chegada, importa sim. Terá sido em vão que vocês sofreram tantas coisas? Vocês passaram por dificuldades, vocês passaram por perseguições, vocês enfrentaram experiências agonizantes. Sabe por que tudo isso? Porque eles deixaram que outro fascínio entrasse em seus corações. Eles deixaram que outras coisas entrassem em suas vidas. Todos nós somos provados. Todos nós somos experimentados. Tiago escreve à igreja dizendo: irmãos, alegrai-vos ao passardes pelas provações. Sabe por quê, querido? O diabo não quer tirar você da igreja. O diabo quer que você creia num Deus falso, um Deus distante, um Deus que não está nem aí para você. Tiago diz: alegrai-vos ao passardes pelas provações. Nós somos provados, nós somos experimentados todo dia. Você é provado. E o diabo muitas vezes vem com pratos deliciosos para te iludir, para te fascinar, para te seduzir. Somos provados, somos experimentados. Agora, se a gente não tiver um prazer maior por Deus, a gente vai abraçar outros amores, a gente vai ser tomado, enlaçado, seduzido, iludido, fascinado por outras coisas. Nós precisamos buscar o objeto da nossa maior alegria, que é Cristo. Tudo aquilo que a gente recebe, tudo aquilo que a gente conquista nessa vida, não se compara à alegria que nós podemos experimentar em Deus. A alegria que pode satisfazer o nosso coração. Tudo aquilo que nós buscamos nesta vida é incomparavelmente menor do que a alegria que encontramos em Deus. Cristo precisa ser a fonte da nossa alegria. Cristo precisa ser o objeto da nossa alegria. Cristo não é o caminho da alegria, Cristo é a nossa alegria. É isso que nós precisamos entender e orar para que sejamos tomados por essa plenitude. É necessário que estejamos satisfeitos em Deus, porque quanto mais satisfeitos em Deus, mais Deus será glorificado em nossas vidas. Sabe qual é o problema, querido? É que o pecado que habita em nós impede que tenhamos uma completa satisfação em Deus. E trocamos Deus por qualquer coisa. Trocamos Deus por uma partida de futebol. Aquilo que move o teu coração, vá atrás, mas busque mesmo. E não marquei de propósito, viu? Eu nem sabia que tinha Copa esse ano em janeiro e marquei. Oi? Oi? Não entendi. Queridos, o pecado que habita em nós impede a nossa satisfação por Deus. Amor à palavra. Você já leu a Bíblia toda? Você já conseguiu? Quantos já leram a Bíblia toda? Tem alguém que já leu a Bíblia toda? Amém. Onde estavam os outros?
Irmãos, como que a gente fala que é crente se não leu a Bíblia toda ainda? Mas eu não falo para os novos convertidos, eu falo para aquele que já tem mais de ano na igreja, aquele que tem 2 anos. Como é que a sua fé vai ser revigorada se você não ler a Bíblia? Como é que você vai vencer as intempéries da vida se você não conhece o Deus da Bíblia? Sabe qual é o problema? Que a gente está entretido com isso aqui. Eu lembro alguns anos atrás, eu fiquei trancado num quarto. Eu fui acompanhar um amigo meu que ia pregar numa cidade do estado de Goiás, isso há muitos anos atrás. E aquela cidade do interior de Goiás, eu estava lembrando disso hoje. Me puseram num hotel, num quartinho. Naquele quarto tinha uma cama, uma cadeira e uma escrivaninha. Não tinha televisão, na época não tinha celular. Eu nunca esqueço dessa experiência. Eu fiquei um dia naquele quarto e estava chovendo, não tinha como sair. Eu fiquei um dia naquele quarto. E naquele dia eu consegui ler Salmos, Provérbios e um pouco de Eclesiastes. O dia todo, nunca esqueci dessa experiência. Sabe por que a gente não ama a Bíblia? Porque a gente não tem fascínio por Cristo. Todos os nossos esforços são para outra coisa. Toda a nossa caminhada, toda a nossa busca, todo o nosso interesse é em outras coisas. Porque você sempre vai priorizar aquilo que você ama. Você dá um jeito para aquilo que você ama. Você arruma jeito. Você prioriza seus amores. A gente prioriza aquilo que ama. A gente sempre busca aquilo que arde no nosso peito. E para quem são nossos esforços? Nós ouvimos domingo passado. Para onde estão apontando nossos esforços? Aquilo que fazemos, aquilo que corremos, aquilo que conquistamos, para onde está apontando? Aonde a gente vai chegar? Para quem os nossos esforços? Para quem os nossos sonhos? Para quem as nossas conquistas? Alguém já disse que a vida humana é como um pêndulo. Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, ele diz que a vida humana, a vida do homem é como um pêndulo suspenso, que oscila em 2 rumos, em 2 lados, a ânsia de ter e o tédio de possuir. Para quem os nossos esforços? Para quem as nossas paixões? Para quem as nossas conquistas? Porque no final, a ânsia que temos para ter, no final vai se tornar um tédio por possuir. Porque a nossa busca não é por coisas, a nossa busca não é por posição social, a nossa busca não é para saber quem é o maior, quem é o mais importante. A nossa busca é por algo que está neste livro, é por uma pessoa que está aqui. O problema não é você ter paixões, o problema é que a maior paixão, o maior amor ainda não foi startado no teu coração, Cristo Jesus. Esse era o problema da igreja da Galácia. Ainda que eles tiveram um quadro pintado pela pregação de Paulo, expondo Cristo, mas agora alguém oferece outra coisa, eles recebem com alegria, porque o fascínio, a beleza, a doçura do Evangelho, a beleza de Cristo não foi ainda suficiente para rejeitar os outros pratos.
Para quem as nossas afeições? Para quem as nossas alegrias? O Evangelho nos dá um caminho, não apenas mostra, mas nos dá. Jesus não é apenas o caminho, mas Ele é o objeto da nossa busca. O apóstolo João escreve em Apocalipse que um dia todo joelho há de dobrar, toda língua há de confessar que Ele é Senhor. Embora sendo Senhor hoje, tem muita gente que acha que não, Cristo não é meu Senhor. Ele não sabe, mais é, porque um dia os seus joelhos vão dobrar, pelo prazer, pela alegria de reconhecê-lo como Senhor, ou as rótulas dos seus joelhos irão quebrar, porque todo joelho vai se dobrar diante dele. Todo joelho, todo joelho. E a pergunta é: para quem o nosso coração? Para quem os nossos esforços? Para quem a nossa alegria? A gente fica alegre sim com presentes. A gente fica alegre com conquistas, sim, claro, evidente, óbvio. Mas escute, a gente só é preenchido no recôndito da nossa alma pela presença do Espírito Santo de Deus, pelo próprio Cristo no nosso coração. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, para quem o nosso coração? Para quem as nossas afeições? Para quem as nossas alegrias? Porque o nosso coração é um altar. Quem vai ocupar esse altar? Quem é o dono desse altar? Quem se assenta neste altar? Se o objeto do nosso amor, da nossa alegria, do nosso fascínio não for Cristo, nós estamos perdidos. Eu tenho convicção que um dia vou estar frente a frente com Cristo. Eu e você, um dia vamos estar frente a frente. E todos nós havemos de olhar nos olhos dele. Não haverá como esconder, não haverá como ausentar, não haverá como fugir. João diz que os homens buscarão a morte, mas não encontrarão. Todos nós seremos colocados frente a frente. Agora a pergunta é: como vamos encarar esse dia? Como estaremos no nosso coração? Será que olharemos, sorriremos e abraçaremos e diremos: Senhor, obrigado pela graça que me alcançou? Ou tentaremos fugir, dizendo: Senhor, não estou preparado. Deus, não estou preparado. Como estaremos nós, queridos? A minha oração como seu pastor, a minha oração como pastor deste lugar, é que todos nós sejamos tomados por essa graça. É que todos nós alcancemos essa graça. É que todos nós contemplemos a cruz e possamos dizer, com um sorriso nos lábios, com o olhar na expectativa, com o coração palpitando, dizendo: Senhor, obrigado por tão grande salvação. Obrigado pelo teu grande amor. Obrigado por nos sustentar. Porque o nosso altar, o nosso coração é um altar. E a pergunta que eu faço: quem está ocupando o seu coração? Quem é o Senhor do seu coração? E Jesus requer isso de nós. Ele diz: olha, se vocês amarem o cônjuge, a esposa, o marido, o filho, a mãe, a filha, o pai, mais do que a mim, vocês não serão dignos de mim.
nem nossos filhos, que é o bem mais precioso que Deus nos dá na terra, a nossa família. Jesus disse: se vocês amarem suas famílias mais do que a mim, vocês não são dignos de mim. Não são dignos. Você percebe como o Evangelho é sério? A gente não está aqui para cumprir um horário religioso. A gente está aqui para rasgar a nossa vida diante dele, de falar: Senhor, encontra o meu coração, encontra a minha alma, encontra a minha vida. Eu termino com duas frases, uma de John Piper. Ele diz: a verdadeira essência do pecado é preferir qualquer coisa no lugar de Cristo. E a segunda frase é de Jonathan Edwards: o amor maior expulsa os amores menores. Quando eu sou tomado por Cristo, quando eu sou fascinado pela sua presença, quando essa paixão invade a minha alma, nada mais me tira do lugar de adoração. Nada mais. Eu sei que tem muita gente aqui que já é tomado por esse fascínio. Já tem muita gente aqui que é tomado por essa beleza. Tem muita gente aqui que não quer ouvir outra mensagem que não seja o Evangelho. Mas que todos nós possamos ser tomados por essa beleza, por essa grandeza, por esse amor. Que o amor de Cristo, que é o amor maior, possa expulsar todos os amores menores dos nossos corações. Que eu e você sejamos tomados, dotados, fascinados, exauridos por este amor, consumidos por essa beleza, para que o nosso coração seja incendiado pelo Evangelho. Porque no final das contas, não é o quanto você alcançou nessa vida, o quanto de curso superior você tem, o quão você foi próspero nesta vida. No final das contas, o que vai valer é se você amou mais a Deus do que as coisas. É que se você amou mais a Deus do que pessoas. É que se você amou mais a Cristo do que a sua própria vida. Eu sei que essa mensagem não é para a gente sair daqui dizendo: ah, Deus é o máximo. Não, é para a gente sair daqui refletindo. É para a gente sair daqui pensando, olhando para dentro de nós, olhando para o nosso coração, olhando para a nossa vida espiritual. E se o Senhor nos chamar hoje? E se o Senhor te buscar hoje? E se o Senhor voltar para você hoje? A gente tem que pensar sobre essas coisas, porque quando a nossa senha for chamada, a gente não vai ter como colocar o outro no nosso lugar. Senhor, vou mandar fulano, sabe? Eu tenho que fechar um negócio essa semana, eu tenho que terminar minha faculdade, eu tenho que aproveitar mais o meu casamento, eu tenho que aproveitar mais, vou mandar outro. Não. Quando a sua senha chamar, é ir. É onde nós vamos lembrar desse dia. Por que a gente prega o Evangelho? É para que nós encontremos o nosso maior amor, a nossa maior paixão. É para que o nosso coração não fique enfeitiçado por outras coisas, não fique fascinado por outras coisas. É para que o nosso coração seja somente dele. Aleluia.